A Singularity DAO promete criar uma inteligência artificial que vai gerir os seus criptoativos para você e obter os melhores rendimentos do mercado cripto. Se você quiser entender se essa proposta pode dar certo e se essa cripto pode se valorizar no futuro, fica aqui comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre a Singularity DAO. E se você gosta dos conteúdos da Mercúrios e quer que a gente traga cada vez mais vídeos, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo logo no início. E antes de começar o vídeo, se você se sente perdido com todas essas tecnologias que estão sempre surgindo no mercado cripto, clica aqui embaixo e se inscreve na nossa newsletter diária, o Minuto Cripto. Lá nós enviamos todos os dias às 7 da manhã para o seu e-mail as principais notícias e análises para você ficar sempre por dentro do que está acontecendo no mercado cripto. Então pausa esse vídeo agora, clica aqui no link aqui embaixo e se inscreve lá no Minuto Cripto. Então agora que você já se inscreveu, me acompanha comigo nesse vídeo e vamos fazer essa análise do Singularity DAO. Então vamos entender o que é esse projeto da Singularity DAO, que tem o token SDAO e que está prometendo criar uma forma de gerenciar criptos por meio de inteligência artificial para poder gerar os melhores retornos possíveis desse mercado. E a melhor forma de entender como esse projeto funciona é começar entendendo qual que é a equipe de desenvolvimento que está construindo esse projeto da SDAO. Então existem 3 pessoas principais por trás dela: o Marcelo Mary, que está no cargo de CEO, o Mário Alberto, CFO, e o Ben Goetzel, que é o cofundador e também está principalmente nessa área da pesquisa para a inteligência artificial. O primeiro deles, o CEO, já tem uma ampla experiência na área de comunicação e na área de jornalismo para a construção de novas tecnologias. Então ele está sempre cobrindo esse mercado e já tem essa experiência ampla nessa área. Já o CFO, o Mário Alberto, trabalhou muitos anos no Bank of America e outras instituições financeiras tradicionais e já está envolvido em outros projetos do mundo cripto, principalmente em projetos relacionados às DeFi. Já o Ben Goetzel, que deve ser o mais famoso desses 3, é um cientista muito reconhecido no campo do desenvolvimento de tecnologias para a inteligência artificial e é o grande mentor intelectual que está por trás desse projeto. Então esses 3 formam ali o core desse time de desenvolvimento do Singularity DAO. Mas é claro que existe todo um arcabouço intelectual que precede esse projeto da Singularity DAO. E o Ben Goetzel, ele já está envolvido ali na SingularityNet, que é uma empresa que vem trabalhando com tecnologia de inteligência artificial, e eles produziram inclusive o robô Sofia, que ficou bem famoso nessa área de reconhecimento de sinais e de responder esses sinais como se fosse de fato uma forma de vida inteligente. Uma outra coisa interessante de se falar é que a SingularityNet já tem alguns mercados que interagem com o mercado de blockchains e criptoativos. Por exemplo, eles têm o token que é utilizado dentro de um marketplace para compra e venda de soluções de inteligência artificial. Isso significa que o Ben Goetzel, além dele ser um dos cientistas mais reconhecidos nesse campo, ele também já tem certas interações com tecnologias do mundo cripto. E agora vamos entender um pouco melhor como que funciona de fato a Singularity DAO. Ela funciona juntando os melhores mecanismos que existem de DeFi do mercado e somando eles com as tecnologias de inteligência artificial que estão presentes no mercado tecnológico tradicional. Então, basicamente, o que ele faz é unir esses tipos de usabilidades e essa inteligência artificial se propõe a aprender cada vez mais como reconhecer os padrões de movimentações de tokens dentro do mercado cripto, para, por meio dessas previsões, ela conseguir gerir um portfólio de uma maneira muito mais otimizada do que se fosse um ser humano gerindo esse portfólio. E para fazer isso, a Singularity DAO conta com as Deny Sets. O que são essas Deny Sets? Elas são cestas de ativos em que o usuário consegue depositar suas criptos, por exemplo, como Bitcoin e Ethereum, e aí em troca ele vai receber uma Deny Asset Token, que é um representativo que ele tem uma parte dessa Deny Asset. Dentro dessa Deny Asset, a gestão do portfólio vai ser feita pela inteligência artificial e a Deny Asset Token ela vai se valorizar caso o portfólio da Deny Asset se valorize e o contrário também. Se a gestão não for boa o suficiente, o Deny Asset Token tende a se desvalorizar e dessa maneira que o usuário consegue se expor à gerência dessas inteligências artificiais. E claro, dentro dessa Deny Asset existe todo um mecanismo que é o chamado DAM, que é o Dynamic Asset Manager, que é esse mecanismo do robô que está fazendo a gestão dos ativos. Esses tokens, os Deny Asset Tokens, que representam a sua participação em uma Deny Asset, eles podem ser colocados em staking para receber tokens SDAO. E um outro ponto muito interessante é que não existe uma única Deny Asset. Elas podem ser muitas criadas dentro do protocolo e o token da Deny Asset e os SDAO tokens eles vão todos integrar esse ecossistema conjunto. Uma outra ferramenta muito interessante que dá dentro desse protocolo e que faz todo sentido quando a gente percebe que existe mais de uma Deny Asset é a The Forge, ou seja, a bigorna. E o que esse mecanismo faz?
Na verdade, ele é o nome de uma construção que vai fazer com que as transações de diversas deny assets diferentes, quando elas são para o mesmo token, né, no caso eles são todos realizados na DEX da Uniswap, elas conseguem ser juntadas e colocadas ali como se fosse uma transação só. Dessa forma, eles economizam o dinheiro de taxas da Uniswap, que acontecem na rede Ethereum, e aí todas as deny assets e todos os gestores de portfólio por inteligência artificial ganham trabalhando juntos dentro do guarda-chuva da Singularity DAO. Então agora vamos entender de fato como que funciona a inteligência artificial da Singularity DAO, afinal de contas esse é o coração do funcionamento do protocolo, e se essa inteligência artificial não funcionar para produzir retornos melhores do que o do mercado, esse protocolo não vai ter um futuro. A inteligência artificial ela funciona com 6 pontos principais, que são o previsor de preço, o planejador de portfólio, o avaliador de estratégias, agente de ponderação, avaliador do sentimento e o gerador de sinais. Então vamos entender o que são cada um desses pontos da inteligência artificial. O primeiro deles, que é o previsor de preço, é quem vai fazer de fato a previsão do preço de cada criptoativo e que vai aprender conforme ele vai cometendo erros no mercado. Então ele é, de certa forma, o mecanismo mais direto que existe para poder enviar sinais dentro desse panorama da inteligência artificial. O segundo, que é o planejador de portfólio, funciona criando as estratégias de longo prazo que vão guiar a carteira que está sendo gerida dentro das deny assets. Já o terceiro, que é o avaliador de estratégias, vai cuidar principalmente de ficar vigiando o planejador de portfólio e também de cuidar de rebalancear estratégias. Então ele vai estar constantemente reavaliando aquilo que está sendo feito. Já o quarto ponto, que é o agente de ponderação, faz um mecanismo muito parecido com o do planejador de portfólio, mas ele cuida mais de estratégias que são feitas no curto prazo. O avaliador de sentimentos, que é o quinto ponto aqui da inteligência artificial, é muito importante porque ele que vai avaliar, por exemplo, notícias ou então outros mecanismos no mercado que podem trazer um sentimento de mais pessimismo ou otimismo e vai passar todos esses pontos para as outras pontas da inteligência artificial que vão poder se guiar com base nesse sentimento de mercado. E por fim, o gerador de sinais cuida muito mais de alguns tokens específicos e para poder vigiar eles de perto e fornecer todos esses outputs para decisões de curtíssimo prazo que podem precisar serem tomadas para a melhor gestão dessa carteira. Então aqui a gente consegue ver como que funcionam as etapas de treinamento e de tomada de decisão do previsor de preço, que é de certa maneira a principal ponta desses 6 que fazem o processo da tomada de decisão, e conforme ele vai aprendendo, a ideia é que ele consiga fazer com que o preço que ele espera reflita cada vez mais o preço que de fato vai acontecer no mercado, e por meio disso a inteligência artificial vai se aprimorando. E outra coisa que a gente consegue ver aqui é como esses 6 pontos, né, essas caixinhas verdes, vão interagir para de fato serem tomadas decisões dentro do portfólio e como que elas estão o tempo todo pegando dados do mercado, como por exemplo da rede Ethereum, através do The Graph ou até mesmo de exchanges centralizadas como a própria Binance. E agora vamos falar de fato o que é o token SDAO. Ele é um token de governança que vai proporcionar para o detentor desse token a participação na votação que vai guiar o futuro do protocolo da SDAO. Então são feitas várias votações para poder definir como que vai ser atualizado o protocolo, inclusive para definir quais vão ser as novas deny sets que vão ser incluídas. Isso pode proporcionar, por exemplo, a entrada de deny sets que sejam geridas por humanos ou que sejam geridas em uma proporção híbrida, por humanos e por inteligência artificial. É importante citar que existem algumas formas de adquirir esses SDAOs. Uma delas é praticar o farming dos LP tokens de pares que contém SDAO na Uniswap, por exemplo, para incentivar que esses tokens sejam mais utilizados. E ele também é um padrão ERC20 token que está dentro da rede da Ethereum, então é importante isso ser citado também. E lógico, nesse sistema de votação, não necessariamente o usuário vai ter que votar diretamente, mas ele pode delegar esse poder de votação para um outro usuário que vai tomar essa decisão por ele, mas de qualquer forma, a liquidez da votação desses SDAOs vai ser descentralizada entre os diversos token holders. E uma coisa que a gente pode perceber é que na distribuição desses tokens, eles estão majoritariamente voltados ou para o farming dos tokens SDAO, ou então para o uso pelos membros da equipe e por compradores privados nos rounds iniciais da Singularity DAO. E falando dos próximos passos que a SDAO vai tomar para ser um protocolo vencedor no longo prazo, a gente tem a criação de NFTs que vão ser feitos para a comunidade da Singularity DAO. Temos também o lançamento de novas deny sets que hoje em dia estão na versão beta que acabou de ser lançada. A gente tem uma descentralização progressiva do processo de governança que é planejada para que novas deny sets com ideias diferentes possam ser incluídas no protocolo. Uma melhoria da tecnologia de inteligência artificial também é prevista conforme os tomadores de decisão, os robôs, forem melhorando com os erros que eles estão cometendo. E também o próximo passo é incluir uma tecnologia multi-chain na Singularity DAO. Hoje em dia eles fazem tradings utilizando a DEX da Uniswap, que é uma DEX da rede Ethereum,
A ideia é que no futuro eles consigam fazer essa tomada de decisão com várias DEX para que esse gestor de portfólio tenha muito mais tokens para poder tomar suas decisões. Então vamos agora falar quais são os pontos positivos e negativos desse projeto para você conseguir decidir aí se vale ou não a pena investir o seu capital nele para poder se expor ao mercado cripto. O primeiro ponto extremamente positivo é que ele demonstra a capacidade de simplificar muito o acesso a gestores de portfólio dentro do mercado cripto. Isso fica ainda mais interessante quando a gente pensa que atualmente a regulação para esses fundos de gestão ativa de cripto ainda está engatinhando em muitos lugares do mundo. Um ponto negativo é que esse modelo da SDAO ele parece não apresentar tanto diferencial assim quando a gente fala de uma gestão que fosse feita fora de um modelo descentralizado. Então, tomadores de decisão que criassem boas inteligências artificiais dentro da Singularity DAO não teriam um incentivo tão grande assim para poder permanecer dentro do protocolo. E aí cai naquela regra que a gente sempre fala, um projeto cripto ele tem que ser mais eficiente, não só bom, mas ele precisa ser mais eficiente do que um projeto que foi feito fora de cripto, fora do mercado tradicional, para poder ser um vencedor no longo prazo, o que pode não ser o caso aqui, mas a gente tem que acompanhar o desenvolvimento dessas inteligências artificiais, se elas vão ser capazes de vencer o mercado e se elas vão conseguir gerar um moat econômico dentro do ecossistema cripto. Mas e aí, você investe em SDAO? Você acha que essa é uma proposta interessante? Comenta aqui embaixo para eu poder saber o que você achou. Também deixe seu comentário de qual token você quer que a gente traga nos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like aqui e eu vou deixar aqui do lado um vídeo de Gala Games, que é uma das criptos mais interessantes do universo de jogos blockchain, para você conseguir acompanhar e saber mais as novidades do mercado cripto. E é isso, a gente se vê depois e falou!